Olá, bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal e hoje a gente vai falar de dois livros que, digamos assim, eu posso construir uma relação entre eles. O primeiro vai ser, O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, e na sequência a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui mais teórico, que é o Tornar-se Negro, da Nilza Santos Souza, tá? Primeiro comentar só a sinopse desse livro aqui, para a gente depois introduzir o que a Neuza vai dizer nesse livro aqui que a gente pode aplicar dentro deste livro. A personagem principal aqui a gente pode colocar como uma Pécola, porque esse livro é narrado em mais de um narrador. Só que aqui a gente vai centralizar um pouco na história dela, tá? Essa Pécola Breedlove é uma menina negra, ali na década de 1940, em Ohio. Ela vive numa família que tem pai, a mãe e um irmãozinho. Só que assim, é uma família extremamente complexa, disfuncional, porque eles vivem marginalizados, são muito pobres. E essa pobreza, essa questão influencia tudo, não só a dinâmica familiar, como também, quando a gente fala da pécula, interfere até mesmo na sua própria identidade. O pai, ele oprime a mãe e tem um dado momento que, no acesso de raiva, ele acaba botando fogo na casa, fazendo com que a pécula seja resgatada por um serviço social e ela seja destinada a uma outra casa. E aí a gente já começa a rejeição. Primeiro, dentro dessa família, encontra a rejeição dos próprios pais. É dito que na escola, ela, por ser muito retinta, escura, as outras crianças também, agiam rejeitando ela, e isso é ali alimentando a sua própria autoestima, a sua própria identidade, se tornando essa menina mais retida, mais reclusa. E aí onde ela vai parar? Na família McTeer. E ali a gente conhece a Cláudia e tem a irmã dela, que é a Freya. E aí que a gente sim dá conta de quem está narrando essa história pelo olhar da Cláudia. E diferentemente da Pécula, a Cláudia ela é mais imbativa quanto a essa questão racial. Pra você ter ideia, tem um momento que ela falava assim que, ao receber bonecas brancas, ela desmembrava essas bonecas brancas, num sentido de que, olha, é isso que me oferecem, eu não sou sendo representada, digamos assim, a grosso modo. Mas é por esse olhar da Cláudia, por esse embasamento, esse enfrentamento, que ela olha para a Pécula com uma certa observação cautelosa, porque a Pécula também é diferente, tá? Totalmente diferente do que a Cláudia pensa sobre essa questão racial e de identidade. Então, assim, é dito, que o padrão de beleza estética é um padrão branco, não muito diferente do que a gente encontra hoje em dia. Mas imagina isso na década de 40 para uma menina que não tem ainda sua formação moral completa, sendo bombardeada a todo momento com esses signos de rejeição. Ela vai fazer o quê? Assumir aquela rejeição e, como o título diz, o olho mais azul. Ou seja, toda noite ela vai rezar a todo tempo, pedindo com todas as forças que ela tem, que ela tivesse um olho azul, igual das bonecas brancas que ela recebe, igual da Shirley Temple, se eu não me engano, que ela via nas propagandas. Então, esse simbolismo do olho azul significava para ela uma aceitação melhor que viesse das outras pessoas, porque do jeito que ela não está sendo aceita. E para se sentir aceita, ela tinha que ter aquilo que ela considerava que era o bonito e o ideal para aquela época. E aí é onde a gente vai resvalar em quem? Neuza Santos Souza, em Tornar-se Negro. Como o título diz, esse livro aqui é um livro teórico e ele vai falar um pouquinho sobre esse processo do que? Identificação, autoidentificação do corpo negro e como a psicanálise olha essa identificação. Então, ela vai trazer alguns relatos aqui e em cima desses relatos dessas pessoas, ela vai tecendo ali algumas das suas análises sobre o olhar da psicanálise, da psicologia, enfim, para trazer um pouquinho disso. Esse livro também foi publicado em 1980, tá? Acho que um pouquinho depois que O Olho Mais Azul. E logo no primeiro capítulo, ela já começa justamente dizendo o que ela veio dizer, Uma das formas de exercer autonomia é possuir um discurso sobre si mesmo. Discurso que se faz muito significativo quanto mais fundamentado no conhecimento concreto da realidade. Então, a grosso modo, ser negro não é uma coisa que se dá a priori. O que ela quer dizer aqui é que essa construção da identidade racial vai se dando aos poucos. E o sujeito também precisa dessa autonomia para se construir. No livro aqui,
A pécula tem a sua identidade construída por outras pessoas, por aquilo que ela vê lá fora, ela internaliza aquilo e ela constrói sua identidade dada pelo olhar da outra pessoa. E esse olhar é do quê? De feiura, de marginalização, de não é digna de algo. Então ela vai internalizando essa construção dessa identidade, ela não tem essa autonomia para definir. É claro que a gente está falando de uma criança também, mas a gente começa desde cedo, né? E a própria Neuza continua, ó. Saber ser negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade. Olha o que a Pécula vem encarando ali na vida dela desde criança. A rejeição familiar e a rejeição do quê? Da sociedade. Confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas. Mas é também, sobretudo, a experiência de comprometer-se, resgatar sua história e recriar-se suas potencialidades. Quem tem essa questão de resgatar suas potencialidades, eu vejo isso muito na Cláudia. Né, igual fala, né, que ela tira lá, desmembra as bonecas brancas. Então, esse resgate que a Cláudia tenta ao modo dela, passa por esse negócio. Esse é o símbolo de branquitude que me encara aqui na minha frente, é o símbolo de beleza. E não é a beleza que eu estou sendo representada. Então, a atitude da Cláudia vai fazer o quê? Desmembrar essas bonecas. E aí, tendo toda essa vida, né, de rejeição, essa autoimagem sendo dilacerada por racismo, por discriminação, o que precisa a pessoa ser, o que ela precisa fazer para ser aceita? Então, aparecem alguns signos de branquitude que a pessoa tenta se assimilar, só que não consegue porque não é branca, mas tenta ser mais branco possível para ser reconhecida, ser digna, enfim. Aí isso passa principalmente pela imagem, né? Então, alisar cabelo, tons de pele, então tudo isso para tentar ser branco. Quando não consegue, passa pelo quê? Pelas questões afetivas, pelas as relações, para mim, vou me relacionar só com pessoas brancas, já que eu não posso ser uma. Então, esse amor por pessoas brancas, a rejeição daquilo que vem do negro, a beleza negra, tudo isso é um sintoma de que eu quero ser aquilo que eu não sou. Então, da maneira que dá, eu vou me aproximar, né? E aí ela comenta sobre isso, né? Um deles passa pela busca do objeto amoroso, um objeto que, por suas características, possa ser o substituto do ideal irrealizável. Esse ideal o quê? O ser branco. Um parceiro branco com quem o negro, através da intimidade, da relação afetiva ou sexual, possa se identificar e realizar o ideal de ego inatingível. E continua, o negro que elege o branco como ideal do ego engendra em si mesmo uma ferida narcísica, grave e dilacerante, que, como condição de cura, demanda ao negro a construção de outro ideal de ego. E qual é o ideal de ego dela, né? Ela passa por isso e o que ela quer? Ela reza por todos os dias. Ter um olho azul. Assim como o olho azul que ela vê nas bonecas, assim como o olho azul que ela via na propaganda, né, da Shirley Temple. Aqui tem 3 conceitos interessantes: ego, superego e ideal de ego, tá? Sobre o olhar da psicanálise. E como a gente pode olhar a pécula, então, dentro desses 3 conceitos. O ego é o olhar dentro de si, tá? Então, a pécula, ela, por ser rejeitada na escola, por ter esses problemas todos familiares, o ego dela passa por essa dilaceração toda, né, praticamente. Então, esse ego dela é esse ser rejeitado, discriminado, que sofre racismo, enfim, tudo isso. A questão do superego funciona como a questão da moralidade, do que ela acha certo ou errado. E o que é certo e errado aqui a gente pode colocar como bonito e feio, tá? Então, o que é bonito para a Pécula é tudo aquilo que simboliza a branquitude. As bonecas, a Shirley Temple, o olho azul, o cabelo mais liso, a pele mais branca. E aquilo que ela categoriza que é feio, tudo aquilo que simboliza traços negroides, o cabelo afro, o nariz, o tom de pele escuro. Então, o superego age nessa instância. Você pega o ego, que é tudo aquilo a visão de si. Você pega o superego, que é aquela moral que você coloca entre o que é bonito e o que é feio. E aí você tem o quê? O ideal de ego, que é aquela ideia de que você gostaria de ser, alguma coisa nesse sentido. E a pécula, diante dessas 2 vertentes, o que ela queria ser? Ter o olho azul, né? Principalmente ser aceita, não ser mais rejeitada, e para tanto é preciso ter olho azul, ter o cabelo liso, ter a pele mais branca, ou seja, deixando de lado tudo aquilo que ela é, uma criança negra.
Esse livro aqui, a gente pode olhar sobre da psicanálise, assim, a grosso modo, né? Se você vê ali a Neuza Santos Souza falando disso, tem outro livro aqui que também olha para isso, que também vai dilacerar um pouquinho mais, que é esse aqui, ó. Pele Negras, Máscaras Brancas, também igualmente bombástico. Então, a Pérola representa isso, como o racismo, a discriminação afeta até hoje a construção dessa imagem e que esse tornar-se negro não é uma coisa que, eu nasci negro, eu tenho essa consciência racial. A gente descobre, né? E essa descoberta perpassa por esses signos de rejeição, por esse olhar da branquitude e que rejeita aquilo que não é branco, né? Então imagina isso para uma menina, tá bom? Então esse livro, gente, é tocante. Tem os momentos aqui que eu marquei que são assim de, olha, chega por hoje. Mas é bom, é interessante. A Toni Morrison, gente, né? Ó, toda noite, sem falta, ela rezava para ter o olho azul. Fazia um ano que rezava fervorosamente. Embora um tanto desanimada, não tinha perdido a esperança. Levaria muito, muito para que uma coisa maravilhosa como aquela acontecesse. Então ela estava ali numa situação muito complicada de querer muito, rejeitada pelos pais, rejeitada na escola, né, introjetada naquilo ali. Então, qual é a única maneira? Deixar de ser si mesma, né? Então, fica a indicação, tá? Não só do Olho Mais Azul, mas, gente, lê isso aqui também. Isso aqui é muito bom. A história da Neuza, né, também, ela já não está mais entre nós, mas esse livro é assim, igualmente muito bom. Tem algumas análises aqui, como eu falei, ela traz alguns relatos de outras pessoas, e ela vai tecendo esses relatos, tá, sobre a análise da psicanálise, enfim. Isso aqui é igualmente maravilhoso, tá? Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.